Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 9 de março, quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Então, dia de oração pela nossa igreja, dia de unidade, rezemos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, também por todo o clero, todos aqueles que o cercam. Então, dia de a nossa comunidade, você que está nos acompanhando, entrar nessa graça, dessa oração e intercessão, dessa unidade com a nossa igreja. Hoje também a igreja celebra Santa Francisca Romana. Então, peçamos a intercessão desta mulher para cada um de nós. E iniciamos também hoje a novena de São José, essa novena tão importante para a nossa comunidade, também para a nossa igreja. Então, pedirmos graças de São José, esse pai providente, mas esse pai da ternura, esse terror dos demônios, cujo título São José traz também. Então, peçamos a intercessão neste dia e, sobretudo, pela providência, né? São José que providenciou justamente o lugar para que o menino Jesus estivesse, ele que providencia as nossas necessidades, sejam elas materiais e espirituais. Então, peçamos a graça nesse dia pela sua intercessão. Então, a nossa comunidade vai transmitir a cada noite no nosso canal do YouTube a nossa novena de São José, começando amanhã até o dia 18. Esse ano a igreja vai transferir o dia de São José, que cai no domingo, dia 19, para o dia 18, para o sábado, né, a festa de São José. Então, rezemos ao longo de toda essa semana. Eu te convido a acompanhar no nosso canal YouTube a nossa novena de São José. Hoje, as leituras que a igreja nos oferece, a primeira leitura do profeta Jeremias. Assim disse o Senhor: Maldito o homem que se fia no homem, que faz da carne a sua força, mas afasta o seu coração do Senhor. Ele é como um cardo na estepe. Ele não vê quando vem a felicidade. Ele habita os lugares secos no deserto, uma terra salgada onde ninguém mora. Bendito o homem que se fia no Senhor, cuja a confiança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto da água, que lança suas raízes para a corrente. Ele não teme quando chega o calor, sua folhagem permanece verde. Em um ano de seca, ela não se preocupa e não para de produzir frutos. O coração é falso como ninguém. Ele é incorrigível. Quem poderá conhecê-lo? Eu, Senhor, prescruto o coração, sondo os rins, para retribuir ao homem conforme o seu caminho, conforme o fruto de suas obras. A gente vê nessa leitura do profeta Jeremias, ele que vai nos exortar essa confiança no Senhor. E ele vai dizer que é bendito aquele que confia no Senhor, que deposita o seu coração. E ele vai dando todas as características do homem que faz essa confiança em Deus. Ele diz que o homem é como uma árvore plantada junto da água. Ou seja, é aquele que dá o fruto, né? Aquele que fortalece o seu coração, que lança suas raízes para a corrente. Ele diz que o homem não teme quando chega o calor. Ou seja, quando nós confiamos na graça de Deus, nós sabemos que mesmo com as dificuldades e adversidade, nós podemos de fato nos apoiar no Senhor, porque Ele é essa fortaleza para cada um de nós. E é bonito, porque a própria leitura vai dizer que ele vai dar o exemplo da árvore, dessa árvore que à beira da torrente dá o seu fruto, fazendo analogia a essa confiança daqueles que colocam em Deus. Somos capazes de produzir frutos porque nós confiamos na graça de Deus. E ele vai nos exortar para que o homem não afaste o seu coração do Senhor. Ele diz: aquele que se afasta do Senhor, quem poderá conhecê-lo, né? O Senhor prescruta o coração, sonda os rins, para retribuir ao homem conforme o seu caminho, conforme o fruto de suas obras. Então, neste dia, peçamos essa graça, junto com o profeta Jeremias, de termos o nosso coração confiante em Deus, na graça. E hoje, como eu falei no início da Lexia Divina, peçamos através da intercessão de São José esse coração confiante, esse coração que se debruça no coração de Deus e que acredita na sua proteção, na sua graça, e por isso nós podemos alcançar a graça que o Senhor promete a cada um de nós. Ele vai nos exortar: cuidado para não confiarmos mais no homem do que em Deus, né? Maldito o homem que se fia no homem. Então, a nossa confiança deve ser primeiramente em Deus, né? Não coloquemos o homem no lugar de Deus, mas ao contrário. Renovemos o nosso amor e a nossa confiança. O salmo de hoje é o Salmo 1. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer é estar na lei do Senhor, e medita a sua lei dia e noite.
Ele é como a árvore plantada junto da água corrente. Dá fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios, não são assim. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Sim, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Então, o Salmo é uma confirmação da primeira leitura, mas o Salmo ele vai dar esses dois caminhos, né? O caminho do homem justo e o caminho do homem ímpio. E o justo é aquele que se deixa ser conduzido por Deus, e a palavra vai dizer que ele é bem-sucedido. Não é tanto o sucesso material, mas é aquele que de fato o Senhor abençoa pela sua confiança. Mas o ímpio é aquele que se dispersa rapidamente, né? Como a palha seca que é dispersada pelo vento. Então, ele vai nos exortar a não sermos com esse coração do homem ímpio, que não para no caminho, muito pelo contrário, mas que se deixa se levar pelo pecado, pelo mal. Mas o homem justo é aquele que busca o Senhor, é aquele que conhece o seu caminho e que sabe discernir, né, a vontade de Deus. Então, o salmista de hoje vai nos exortar a esses dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho do justo e o caminho do ímpio. E confirmando essa primeira leitura, onde o profeta vai dizer: cuidado, maldito o homem que confia no homem e no homem ímpio, né? Devemos buscar essa sabedoria de Deus, essa justiça que vem do alto. O evangelho de hoje é de São Lucas. Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou torturado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens durante tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venha eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam nem a Moisés nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Então a gente vê esse evangelho, né, que é essa parábola ilustrativa que o Senhor vai falar justamente do pobre e do rico, assim a gente pode dizer, né, do Lázaro e justamente desse homem que morre e que está ali à beira suplicando a misericórdia, mas também ele vai exortar o homem que morreu, o rico que foi sepultado. E é impressionante porque a gente vê que é a pedagogia de Deus que é contrária à lógica do mundo, né? O Senhor vai dizer, justamente aquele pobre que pereceu, o Senhor vai dar o consolo. E ao rico, que está ali perecendo, justamente quando chegou ali né, como diz a palavra, né? Quando ele chegou na mansão dos mortos. Mas a gente vê a pedagogia de Deus que quer nos exortar a nos convertermos e a fazermos verdadeiramente um caminho de conversão. Porque aqui ele vai falar, de fato, dessa bondade de Deus para com o seu povo, para com seu filho, o olhar do Senhor para com o pobre. E o homem rico que vai dizer, então, avisa aos meus irmãos para que eles não venham perecer no tormento. E ele vai estar dizendo, mas eles têm os profetas, eles têm Moisés. Se eles não obedecem, se eles não seguem, então não vão se converter. E aqui o Senhor quer dizer quantas formas de sinais o Senhor nos dá através da igreja, dos padres, do acompanhador, que quer nos mostrar o caminho. E se aqui na terra nós não somos capazes de acolher, de escutar o discernimento de Deus que passa pelo homem,
né. Então nós não iremos de fato encontrar o nosso lugar, não iremos de fato viver essa plenitude da eternidade. Então, neste dia, peçamos ao Senhor essa graça através desse evangelho, né, dessa ilustração entre o rico e o pobre, do que aquilo que nós semeamos aqui na terra, o que de fato nós queremos colher, né, o que nós queremos viver no paraíso, né, na vida eterna, aquilo que o Senhor promete a cada um de nós. E hoje também a igreja celebra Santa Francisca Romana neste dia. É essa mulher que é filha de um casal cristão que na fé católica educou a criança. E quem imaginaria que aquela pequena menina teria um dos corações mais caridoso que a cidade eterna já viu. Desde a mais tenra idade, Francisca manifestou aos seus pais e à comunidade o seu amor pelas coisas de Deus, e imitava sua mãe nas práticas de piedade e devoção. A obediência acima do desejo, ela fez o voto de virgindade a Deus, aspirando se tornar uma religiosa. No entanto, em obediência ao seu confessor e ao seu pai, a jovem é prometida em casamento. A Lourenço, o jovem de família nobre, de bom caráter e de grande fortuna. Do matrimônio de Francisca nasceu João Batista, João Evangelista e Inês. Sendo da nobreza de Roma, Francisca tinha a obrigação de se apresentar na sociedade usando belas joias e traje deslumbrante. Porém, a sua piedade não era sufocada por esses ricos vestidos, aproveitando todo o tempo livre que tinha para se dedicar à oração. Então, nesse dia, peçamos a intercessão dessa mulher nobre que gerou filhos santos, né, e que, de fato, apesar da sua nobreza e da sua riqueza, sempre teve a piedade e a caridade no coração. E a quaresma é esse tempo favorável, né, da caridade, da oração, da piedade, da esmola, da renúncia. Então, que através dela vivamos também nessa quinta-feira esse dia de intercessão e, sobretudo, de um coração voltado à oração, à intimidade com Deus e à caridade. Então, tenhamos uma santa quinta-feira e que Deus os abençoe.